Olá, eu sou Carolina, sou historiadora, trabalho na Divisão Ministerial de Arquivo Histórico. Hoje vamos dar início ao módulo 1, Conceitos Gerais, do curso Gestão de Documentos e Informação. O que é a gestão de documentos e informação? A gestão de documentos arquivísticos é fundamental na vida de uma instituição pública. Para tomar decisões, recuperar a informação e preservar a memória institucional, é preciso estabelecer um conjunto de práticas que garanta a organização e preservação dos documentos. É um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou guarda permanente. A gestão de documentos deve ser praticada por toda a instituição. O Ministério Público de Pernambuco instituiu a sua política de gestão de documentos através da Resolução PGJ número 002/2015, alterada pela Resolução PGJ número 13/2020. Esta mesma resolução criou a Comissão Provisória de Avaliação de Documentos, a CAD. No âmbito do Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, a gestão de documentos e o cuidado com a memória institucional estão descritos na Resolução número 158/2017. Quem atua na gestão de documentos do Ministério Público de Pernambuco? Cabe à Unidade de Arquivo Corrente realizar as atividades arquivísticas do Ministério Público através da organização de seu acervo, bem como outras ações de conservação, guarda, transferência e eliminação dos seus documentos. Cabe à DIMAR, a Divisão Ministerial de Arquivo Histórico, receber para guarda intermediária e guarda permanente a documentação produzida por todas as unidades administrativas do MPPE. Cabe à Comissão Provisória de Avaliação de Documentos, a CAD, avaliar os documentos passíveis de eliminação. A eliminação depende também da autorização do Procurador-Geral de Justiça e do Secretário-Geral. Ao longo deste curso, nós vamos ver explicitamente qual a função de cada um desses autores dentro da gestão de documentos, o que cabe à Unidade de Arquivo Corrente, à Divisão Ministerial de Arquivo Histórico e à CAD. E o que é a informação e o que é o documento? O documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. Já a informação são os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Já o suporte é o material no qual são registradas as informações. Neste exemplo ao lado, nós temos a imagem de um documento e podemos pontuar a parte textual como a informação disposta no suporte em papel. Neste outro exemplo, nós vemos um documento digital, também textual, em suporte digital não físico. Então, a forma com que esses dois documentos se apresentam é o formato, qual o formato desses dois documentos? O formato original. O que confere originalidade a ambos, a esses dois documentos. No caso aqui, no documento em papel, nós vemos aqui a assinatura original, o carimbo, o selo do CIIG, a etiqueta do CIIG, com o registro do processo, tá? E no caso do documento digital, nós temos aí a assinatura digital, o QR Code, código verificador, dentre outros elementos que não estão aí dispostos, de imediato. E o que é um documento pessoal e um documento público? Qual a diferença entre eles? O documento pessoal é um documento cujo teor é de caráter estritamente particular. É um documento que, no geral, serve à identificação de uma pessoa. Os mais comuns: certidão de nascimento, uma certidão de casamento, certidão de óbito, o RG, que é o registro geral, o CPF, o diploma, ou até mesmo a escritura de imóvel, dentre outros documentos. Já os documentos públicos, ou documentos oficiais, como também são chamados, são aquele conjunto de documentos que são emanados do poder público ou de entidades de direito privado, capaz de produzir efeitos de ordem jurídica na comprovação de um fato. Do ponto de vista da acumulação, é um documento de arquivo público. Do ponto de vista da propriedade, o documento público é pertencente ao poder público.
e do ponto de vista da produção, é um documento emanado do poder público. Por que eu trouxe essa provocação para vocês do que é um documento pessoal e um documento público? Né? Para a gente entender, e a gente vai ver ao longo dessa aula, que os documentos pessoais, eles seguem também uma legislação ou legislações que definem a sua guarda, né, o seu prazo de guarda, semelhantes às leis que regem os documentos públicos. Né? Então, aparentemente, nós temos o hábito de achar que os nossos documentos são guardados pelo tempo que nós quisermos, mas não é bem assim. Né? A gente vai ver ao longo dessa aula que existem prazos legais que definem a guarda desses documentos, né? Ou de documentos, por exemplo, que estão sob nossa posse, sob a posse pessoal, sob a posse de pessoa física, mas que comprovam, por exemplo, o pagamento de uma conta, o pagamento de uma fatura, né? Que comprovam a execução de um serviço, a contratação de um serviço. E por que guardar? A Lei Federal número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. No seu artigo 1º, ela define: é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. E no seu artigo 10º, os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis, ou seja, todo documento que é classificado de valor histórico ou probatório não pode ser eliminado. Então, ele é classificado como de guarda permanente. Para além do aspecto legal, a guarda e preservação de documentos, seja qual for seu suporte, é essencial para a conservação da informação neles contida. São as informações que hoje são registradas em documentos públicos que formarão no futuro a base de compreensão da nossa sociedade, através de estudos históricos, sociológicos, estatísticos, dentre outros. Preocupar-se com a preservação dos documentos contribui para a construção da memória institucional, bem como proporcionam repensar sobre a trajetória da instituição ao longo dos anos. E eu posso digitalizar os meus documentos e eliminar? Posso digitalizar documentos públicos e depois eliminar, me desfazer deles? O Decreto número 10.278, de 18 de março de 2020, regulamentou a digitalização de documentos públicos e privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Porém, no seu artigo 7º, ele diz o seguinte, esse decreto diz o seguinte: a digitalização de documentos por pessoas jurídicas de direito público interno será precedida da avaliação dos conjuntos documentais, conforme estabelecido em tabelas de temporalidade e destinação de documentos, de modo a identificar previamente os que devem ser encaminhados para descarte. Após o processo de digitalização realizado conforme este decreto, o documento físico poderá ser descartado, ressalvado aquele que apresente conteúdo de valor histórico. Então, o Decreto 10.278 possibilita a digitalização dos documentos e sua posterior eliminação, desde que estes documentos, certo? Primeiro, passem por um processo de classificação, né, de acordo com a tabela de temporalidade, né, da instituição, e eles não sejam classificados como de guarda permanente. Então, se ele tem como destinação final a eliminação, ele pode ser digitalizado, tá? E depois ser eliminado. Mas se ele tem como destinação final a guarda permanente, ele pode ser digitalizado, porém não poderá ser eliminado. Esse documento físico em suporte de papel, tá? Outra observação importante sobre esse decreto, que depois vocês podem pesquisá-lo para ler na íntegra, é que a digitalização, o decreto impõe alguns critérios de digitalização. Então, não é só simplesmente digitalizar em qualquer scanner, com qualquer tipo de configuração, tá? Então, existem alguns critérios que devem ser seguidos para que esse documento digitalizado, ele possua o mesmo efeito legal que o seu documento original em papel. E por quanto tempo deve ser guardado um documento? No caso dos documentos pessoais, alguns são de guarda permanente, né? Nós guardaremos para sempre.
Outros possuem tempo reduzido de guarda, apenas para efeitos legais, como os contratos, os pagamentos, provas processuais, e outros documentos, né, compõem a nossa memória de vida, né, que são as fotos, os vídeos. E o documento público, por quanto tempo deve ser guardado? Então, para os documentos públicos, existe legislação específica que determina sua guarda permanente ou sua eliminação. Quando não há legislação, né, que verse sobre a guarda de determinado documento, esse prazo de guarda deve ser definido por estudo arquivístico, né, através da criação, como a gente já vem falando, da tabela de temporalidade. Qual o valor dos documentos? O valor primário. O valor primário é o valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. Então, geralmente é aquele documento que ainda está em tramitação, que está circulando na instituição. O valor secundário é o valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido. Já o valor probatório é o valor intrínseco que permite a um documento de arquivo servir de prova legal. Então, é o valor que um documento possui perante a lei para comprovar um fato ou constituir um direito. E o valor permanente é o valor probatório ou valor informativo, nesse caso histórico, que justifica a guarda permanente de um documento em um arquivo. Os ciclos. Quais são os ciclos de vida de um documento? Na gestão de documentos, a gente trabalha com 3 fases de vida desses documentos, né? Que seriam a fase corrente, a fase intermediária e a destinação final. Para cada fase, existe um prazo de guarda definido, né? Que pode ser observado em função de uma legislação específica ou porque foi pontuado por uma tabela de temporalidade.
Esta tabela de temporalidade, ela observou, na verdade, o cotidiano desses documentos, o cotidiano da instituição, né? Então, no caso aqui do Ministério Público, por quanto tempo as unidades de arquivo corrente utilizam aquele documento de valor primário, por quanto tempo ele ainda deveria ficar ali arquivado, né, para uma eventual consulta imediata, né? Então, com todas essas informações, a Comissão de Avaliação de Documentos passou a definir qual o prazo de guarda em cada fase. Então, para a fase corrente, a gente é preciso pontuar que na fase corrente são os conjuntos de documentos, em tramitação ou não, que pelo seu valor primário é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração. Na fase intermediária, conjunto de documentos originários de arquivos correntes com uso pouco frequente, que aguarda destinação. Então, essa fase intermediária é aqui na Divisão Ministerial de Arquivo Histórico. Então, aqueles documentos que não são mais consultados pela unidade de arquivo corrente, vêm para cá para passar mais um tempo de guarda, que pode ser longo ou pode ser relativamente curto. Já a destinação final é a decisão, com base na avaliação, quanto ao encaminhamento de documentos para guarda permanente, descarte ou eliminação. Conceitos finais. Eu trouxe aqui os conceitos de atividade meio e atividade fim, porque são dois conceitos que nós vamos utilizar bastante. A atividade meio é a atividade que dá apoio à consecução das atividades fim de uma instituição, também chamada atividade mantenedora. E a atividade fim é a atividade desenvolvida em decorrência da finalidade de uma instituição, também chamada atividade finalística. Então, vocês vão observar ao longo do curso que na tabela de temporalidade de documentos do Ministério Público de Pernambuco, a maior parte dos documentos que tem como classificação, como destinação final, a guarda permanente, são documentos provenientes da atividade finalística, tá?